estamos aqui com o professor Marcos André Gonçalves, que é doutor em Ciência da Computação e professor titular da UFMG. Tudo bom, professor? Você esteve aqui hoje no nosso simpósio apresentando o seguinte estudo, que é denominado Predição de Desfechos Clínicos e Econômicos por meio de representações semânticas multimodais de pacientes resilientes a drifts temporais. É um nome grande que pode assustar. Como que você explicaria o objetivo dessa sua pesquisa? Essa é um trabalho bastante interessante, né, do ponto de vista que a gente tenta usar, falando de modo popular, tenta usar a inteligência artificial para prever o futuro. Vamos colocar assim, né? Então, a ideia é essa, ou seja, ah, dada a situação atual de um paciente ou de um indivíduo que dá uma entrada, por exemplo, no hospital, qual a probabilidade que ele vai ter de ter um determinado desfecho, vir a óbito ou ter alta, por exemplo. Ou, dada a condição clínica do paciente, qual a probabilidade no futuro que ele venha a precisar de ventilação mecânica, ou ser transferido para a UTI, ou precisar de algum tratamento específico. Essa é a ideia, utilizar o passado para prever o futuro. Né? Essa é, então, é a ideia principal. E a inteligência artificial entra nesse sentido porque ela permite que você aplique padrões baseados em dados passados que permitem utilizar esses padrões para fazer essas predições. Tá, joia. E que lacuna que essa sua pesquisa tenta solucionar? Boa pergunta. O problema é que é o seguinte, a maioria das técnicas atuais, elas consideram que, uma vez que você criou um modelo da inteligência artificial, né, você tem os dados, você cria um modelo preditivo, esse modelo vai continuar funcionando indefinidamente sem precisar de nenhum ajuste. O que acontece na realidade é que dados médicos, ao longo do tempo, sofrem mudanças, né? As variáveis, né, os atributos que a gente usa para prever, fazer as predições, eles mudam de importância ao longo do tempo. Deixa eu dar um exemplo no caso da Covid. Né? Na Covid, na primeira onda, você tinha uma mortalidade muito associada à idade da pessoa. Pessoas com idade mais avançada tendiam a morrer, ou talvez porque já tivesse uma doença prévia, ou porque tinham menor resistência ao vírus. O que aconteceu na segunda e na terceira onda foi que esse atributo, que era altamente preditivo no início, passou a perder importância por causa da vacina, porque os tratamentos melhoraram. Então, outros fatores passaram a ser mais importantes na predição do óbito das pessoas. Ou a necessidade de ventilação mecânica durante a admissão no hospital, ou outras questões, por exemplo, socioeconômicas, relativas ao hospital onde ele dava entrada, do PIB da região, por aí. Então, o modelo tem que levar em consideração essas questões de mudanças dos que a gente chama de drifts temporais. Né? Como é que as variáveis que a gente usa para predizer mudam ao longo do tempo. Ótimo. E teve algum ponto, assim, na sua vivência pessoal, profissional, que levou ao surgimento dessa ideia, desse estudo? Sim, a gente fez. A minha área, né, não é de medicina, eu sou cientista da computação. A gente fez alguns trabalhos há um tempo atrás, né, em classificação automática de texto, em que a gente estudou justamente esse fenômeno dos drifts temporais, mas não do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista de classificação semântica de textos. Então, você via, por exemplo, um modelo de classificação, né, onde você tem que classificar se um documento é político, ou se o documento é de notícias, ou se o documento é de esportes. E o que você via é que o modelo preditivo que usava para classificar ia perdendo eficácia ao longo do tempo. E o que a gente notou é que determinados termos, as palavras que eram usadas, mudavam. Né? Então, você tinha, por exemplo, uma palavra que era altamente relacionada a uma classe, vamos dizer assim, Plutão. Plutão, até um determinado momento, era um planeta. Né? Depois ele não passou a ser mais porque ele deixou de ser categoria planeta, agora passou a ser mais conectado a um deus da mitologia. Então, a importância da palavra Plutão para a astronomia perdeu importância, no momento em que ele passou a não ser classificado mais como um planeta. Então, tem palavras específicas que passaram a ter importância em outras categorias. Por exemplo, a colônia de formigas. Isso é um termo de biologia, mas em um determinado momento passou a ser uma técnica computacional. Então, quando você via esse termo, a importância desse termo para classificar a computação passou a aumentar ao longo do tempo. Então, a gente tirou inspiração dessas ideias em classificação de texto e processamento de linguagem natural para aplicar agora na área de saúde. Ótimo.
E de forma bem simplista, como que a inteligência artificial atua nesse seu estudo a fim de atingir o objetivo proposto por vocês? Justamente. Ela atua na criação dos modelos preditivos, Uhum. né? Ou seja, a partir de um conjunto de características que hoje eu conheço, que eu sabia como elas se comportavam no passado, como é que eu uso elas para predizer o futuro. E também na questão de entender quais são as variáveis, né? Os atributos que eu posso utilizar ao longo do tempo para que eu tenha um modelo mais efetivo possível de predição. Ótimo. E quais são as perspectivas futuras que você e sua equipe têm em relação a esse estudo, à implementação dele, aos frutos a trazer para a sociedade? O nosso projeto é um projeto científico, né? Então os nossos resultados são primariamente científicos, mas a gente tem ideias de incorporar isso na prática em diversas aplicações. Por exemplo, num eventual hospital para auxiliar, por exemplo, o gerenciamento de quem tem maior probabilidade de ter um complicador, né? Se você confia nessa inteligência artificial, você pode usar um modelo preditivo para decidir como dar prioridade para determinados pacientes baseado na gravidade e na probabilidade que ele venha ter uma determinada condição. Eu posso ter também, o nosso projeto envolve também questões de custos, né? Então, a gente pode utilizar isso como uma ferramenta para o gerente do hospital fazer predições do aumento de custos de um determinado hospital ou unidade hospitalar à medida que, baseado nas condições que os pacientes vão entrando. Então, essa é uma ferramenta que não está pronta ainda, são estudos científicos, mas que eventualmente pode ter um impacto grande na gestão, por exemplo, hospitalar ou gestão de saúde em determinadas unidades. Excelente. Nós agradecemos imensamente a sua participação e gostaríamos de saber se teve algo que a gente não abordou que Não, você não, acho que gostaria de falar. as perguntas foram ótimas, acho que cobriu bem o escopo do projeto. Muito obrigada, viu, professor? É um prazer tê-lo conosco.